Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 5. A tão grande salvação. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e a desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo atribuído por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. A tão grande salvação. Muitas igrejas, irmãos, não estão preocupadas na pregação da palavra de Deus. Essa igreja completa 37 anos, eu costumo dizer, ela não é melhor do que nenhuma outra igreja, mas ela é uma igreja que está atentando para promover, para pregar no púlpito a tão grande salvação, aquilo que o homem precisa para se reaproximar de Deus. Graças a Deus pelos pastores, iniciando lá com o pastor Roger e hoje com o pastor Wesley, que eles têm esse pensamento, porque Deus os chamou para essa finalidade, não outra finalidade que não seja de pregar, exortar as pessoas ao arrependimento, a tão grande salvação. E cada um de nós, salvos em Cristo Jesus, que participamos do corpo dessa igreja local, nós temos essa responsabilidade também, conforme o versículo fala, né? Recebemos essa atribuição para sermos testemunha de tão grande salvação. Então a mensagem passou e chegou ao longo dos séculos aos nossos dias, porque as pessoas se comprometeram. Versículo 1 mostra ali que, portanto, ou seja, ele já falou ali do versículo 1 até o versículo 14 a respeito da salvação em Cristo Jesus. Ele apresentou a Jesus Cristo como o Filho de Deus que veio a esse mundo para dar salvação ao homem. Ele menciona no versículo 1 que anteriormente Deus havia falado pelos profetas e no momento ele fala pelo Filho, porque ele veio cumprir o propósito de Deus aqui nesse mundo para dar salvação ao homem. E Deus não foi pego de surpresa. Desde o momento em que ele criou o mundo, colocou o homem para viver nesse mundo, ele já havia previsto que precisaria de um Salvador, porque ele conhecia a criatura que ele criou, o homem. Então, desde a fundação do mundo, Deus já em Cristo Jesus promoveu a salvação do homem, para que o homem não ficasse sem o auxílio de Deus aqui nesse mundo. Então, uma tão grande salvação começou a ser anunciada pelo Senhor, depois pelos apóstolos e hoje é anunciada por nós, os salvos em Cristo Jesus. Eu já preguei a respeito desse texto um tempo atrás, sobre esse capítulo 2, versículos de 1 a 5, naquela oportunidade o meu foco foi que os profetas, que os reis, os apóstolos anunciaram Jesus Cristo sendo superior aos anjos, coisas que ele fala no capítulo 1 e menciona sobre isso. E também superior, claro, aos homens. E que o homem deve adorar a Jesus Cristo. Então o homem, ele não pode negar que Deus é que dá a salvação ao homem. A pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo, a triunidade, ela, nós vamos ver nessa noite, que está envolvida na salvação do homem. Então Deus preparou, promoveu isso antes da fundação do mundo. A responsabilidade de cada pessoa é o que nós vamos ver nessa noite. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque lá em 1 Coríntios 8, 6 diz: todavia para nós há um só Deus. Então Pai, Filho e Espírito Santo. É uma triunidade, é uma trindade, mas é um único Deus envolvido na salvação do homem. Porque só Deus pode salvar o homem pecador. Então nós vamos ver em primeiro lugar que Deus Pai é o arquiteto. Ele criou o mundo. Ele lá em Gênesis 1 e Gênesis 2 criou o mundo e viu que tudo aquilo que ele havia feito era bom. Todas as coisas ele idealizou com o propósito de que o homem, sendo criatura de Deus, pudesse ter comunhão com Deus e pudesse adorar a Deus
sem o pecado. Mas o homem, capítulo 3 de Gênesis, escolheu se afastar de Deus e o pecado entrou no mundo através da transgressão de Adão e Eva. E essa transgressão passou a todos os homens. Então todos os homens pecaram e precisam de uma salvação. Foi isso que Deus promoveu antes da fundação do mundo. O homem por si mesmo, ele não pode ser salvo. Então, Deus Pai é o autor da salvação. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus Pai, ele foi ferido pelo pecado do homem. A santidade de Deus foi ferida desde o momento que o homem pecou e é ferida hoje pelo pecado do homem. Então, Deus preparou uma reconciliação para que o mundo pudesse se reconciliar. Nós sabemos que nem todos vão aceitar a tão grande salvação, mas implica, é responsabilidade a nossa, do crente salvo em Cristo Jesus, de pregar a salvação em Cristo Jesus. Então, como eu sei se eu sou salvo? Quando eu creio em Jesus Cristo como Salvador e Deus popa de me condenar eternamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas isso é um feito do Deus Pai. Então Deus nos reconciliou consigo por causa de Cristo Jesus. E Cristo satisfez ao Pai. Então a santidade de Cristo, que veio a esse mundo, que encarnou, que habitou entre nós para se entregar pelos nossos pecados, foi que aplacou o pecado diante de Deus, do homem, porque o homem por si mesmo não poderia se justificar diante de Deus. Então Deus fez novas criaturas quando cremos em Jesus Cristo como Salvador. Reconciliados estamos com Deus e essa reconciliação ela precisa ser expandida, ela precisa ser pregada por todo esse mundo. A inimizade não existe mais para aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, é um relacionamento de paz, um relacionamento de segurança. Por quê? Porque nós estamos verdadeiramente reconciliados. Então, é a nossa responsabilidade de levar o Evangelho às pessoas. Deus planejou isso e Deus nos usou. Os anjos foram, no início, usados por Deus, mas Deus hoje usa o homem para que a palavra de Deus seja propagada, para que o Filho seja exaltado através das nossas vidas. Então, a tão grande salvação foi Deus quem planejou, Deus que nos salva. Por quê? Porque Deus, através de seus atributos morais, a sua santidade, a sua justiça, a sua retidão, a veracidade de Deus, a sabedoria de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, em Cristo Jesus nós recebemos ela. E assim nós podemos nos relacionar com Deus, em razão de crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, Deus colocou sobre Cristo o nosso pecado. Por isso que nós somos reconciliados com Deus. O homem por si mesmo não pode se reconciliar. Hebreus 10:5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto, oblações pelo pecado que não te agradavam. Então, Deus Pai preparou um corpo para que o Filho pudesse entregar por nós. Um corpo santo, um corpo sem pecado. Ele enviou ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que morresse pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de João narra sobre isso. Mais de 40 vezes fala que Jesus Cristo, veio ao mundo com esse propósito. E diz também que Jesus Cristo veio porque o Pai o enviou. Foi Deus que o enviou. O propósito de Deus para a salvação do homem. Então é uma bênção que está ao alcance, é uma graça que está ao alcance do homem. Mas o homem precisa crer, precisa se apropriar, precisa se aproximar de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus proveu, mas Deus não obriga ninguém a crer. A palavra é pregada. E nós vamos ver que depois a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, que faz parte dessa triunidade. Então, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias,
o Deus da toda consolação. O apóstolo Paulo sempre usou isso está lá em 2 Coríntios 1:3. Ele sempre usou em suas cartas, sempre exaltando o Deus Pai que enviou o seu Filho. Então, Deus Pai nos deu a bênção. Efésios 1:3-5. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção em Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus nos amou, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que o homem pecaria, Deus nos escolheu. Aqui, irmãos, o cristianismo, ele deve pregar, então, essas bênçãos espirituais e não as coisas materiais. Porque de que adianta ganhar o mundo todo, o próprio Senhor falou, e perder a vida, e aqui é a vida eterna. Então, Jesus Cristo veio para isso, para nos dar vida eterna. Então, esse é o cristianismo que deve ser pregado e vivido pelo salvo em Cristo Jesus. Deus não nos promete saúde, Deus não nos promete riqueza, prosperidade. Ele pode dar, pode, mas Ele quer nos dar a salvação, a graça em Cristo Jesus. Então o salvo, ele no sentido espiritual, ele já está assentado na presença de Deus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios fala. Mesmo ainda vivendo nesse mundo. Por quê? Deus nos predestinou no sentido de que o nosso destino não é nesse mundo, mas é na eternidade. Já está predeterminado por Deus. Mas para aquele que não quer Jesus Cristo como Salvador, é longe da presença de Deus. Para aquele que aceita essa tão grande salvação, é eternamente na presença de Deus. Mas para isso, precisa crer no Filho, porque senão seu destino será apartado de Deus eternamente em razão do pecado. A escolha, ela é pessoal. O amor de Deus é extensivo a todos os homens, mas o homem precisa se apropriar dessa salvação. João 17:6-7. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então, tudo provém de Deus. A salvação provém de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Salvador mostrando que é Deus que concede a salvação, mas o homem precisa crer. Então, o Pai trabalha, continua trabalhando, e o Deus Filho também está trabalhando. João 5:15-16-18. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também diziam que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Deus sempre trabalhou, e quando Cristo veio a esse mundo para pregar o Evangelho, para mostrar que seria o Salvador, ele foi perseguido. Por quê? Porque o homem não queria aceitar que o Pai o enviou. O próprio povo de Israel rejeitou o Messias e crucificou o Messias. Escolheu o criminoso ao invés do Salvador. Por quê? Porque não creu que ele era parte dessa triunidade e que foi Deus que o enviou ao mundo. Então o homem continua com o mesmo comportamento, rejeitando a salvação de Deus, porque ele não quer a reconciliação com Deus Pai. Deus Pai, ele ama a todos, mas ele quer que o homem venha a reconhecer a ele como Deus Todo-Poderoso e se arrepender de seus pecados e entender que foi ele que proporcionou a reconciliação. O homem escolheu se separar de Deus, mas Deus o ama ainda, de tal maneira que entregou o seu Filho para reconciliação. Então Deus Pai, a primeira pessoa da triunidade, ele principiou as coisas, ele é a fonte máxima de todas as coisas e ele é o que enviou o Filho para dar salvação. Em segundo lugar, Deus Filho, Jesus Cristo,
a segunda pessoa da Triunidade. Sendo que Deus Pai foi ferido por nosso pecado e planejou a salvação, Deus Filho, o unigênito, foi o que nos dá a salvação. Ele é que veio cumprir o propósito de Deus aqui nesse mundo, antes de realmente o mundo existir. Então, Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo igual à salvação. O homem precisa entender e aplicar isso em sua vida. Filipenses 2, 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória do Deus Pai. Então o nome de Jesus Cristo, ele é tão grande e ele é o único que deve ser exaltado, mas o homem não quer reconhecer ele como Salvador. Por quê? Porque muitos consideram que Jesus Cristo é um homem comum como nós somos. Mas não, ele encarnou, ele não se exaltou como Deus, ele veio ao mundo para ser o servo. Então Jesus Cristo se colocou numa posição humilde, de humilhação e veio ao mundo. Ele deixou a eternidade para vir ao mundo, para se oferecer pelos pecados do homem, porque ele entendia o plano de Deus para a salvação do homem. E ele, versículo 8, sofreu morte de cruz, conforme diz lá em Filipenses 2:8. Ele sofreu a humilhação, ele foi elevado a uma posição soberana quando saiu dessa terra, mas enquanto ele esteve aqui, ele foi um servo, ele se entregou, ele mostrou uma vida de santidade que o homem deve viver para se aproximar de Deus e agradar a Deus. E só a pessoa de Jesus Cristo pode mostrar isso ao homem, que pode trazer essa reconciliação. Então, na terra, Cristo foi coroado com espinhos, conforme diz Mateus 27 e 29. Mas ele voltou ao céu e ele é coroado de glória, conforme diz Apocalipse 5:12. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e todo nome, e todo homem vai se dobrar diante do divino Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso. Então o homem precisa reconhecer essa situação. Todo joelho se dobrará. E aqui está falando que o momento de se dobrar é hoje, porque nos céus já vai estar todo salvo em Cristo Jesus. Na terra é aquele que precisa se dobrar. Muitos se dobrarão no inferno, mas aí vai ser tarde demais. Vão confessar Jesus Cristo, mas já é tarde demais. Vão reconhecer o Salvador que precisava reconhecer no presente tempo, porque depois que partir desse mundo, não adianta mais reconhecer. Então a palavra precisa ser pregada, precisa alertar as pessoas para que elas possam entender que precisa confessar, concordar com Deus que nos amou e enviou o seu Filho. Quem recebe Jesus Cristo como Salvador, concorda com Deus, que estava separado, mas que Jesus Cristo é a forma de se unir a Deus. Então o homem precisa entender que viver da sua forma não pode agradar ao Senhor. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, o nome de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É diante desse nome que o homem precisa se dobrar, porque ele é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo é o único nome a ser exaltado. Maravilhoso, porque ele é grande. Conselheiro, porque através da sua palavra ele nos orienta para viver de forma a agradar a Deus. A sua forma de vida nesse mundo nos orienta como ele viveu, para que eu possa viver longe do pecado, mesmo o pecado me cercando. Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo então é o ungido de Deus, Senhor dos senhores, o único nome a ser exaltado. Mais excelente, conforme diz o capítulo 1, do que os anjos, do que o homem. Mas o homem prefere servir a si mesmo, ao invés de servir a Cristo, se aproximar de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 1, 4 e 5. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou um mais excelente nome do que eles.
Porque a qual dos anjos disse? Jamais, conforme diz também no versículo 10 e 11 do capítulo 1. E ele fala aqui em Hebreus 4 também, falando 4 e 5. Tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então o nosso Senhor é o único digno, porque ele é o nosso Salvador. Um grande nome, um nome que Deus deu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Cristo é a causa que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para reconciliação. Lá em Filipenses 2, 5 a 8, de sorte que haja a exortação ao salvo, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Sendo Deus, ele se humilhou. Ele se fez igual a nós, mas sem pecado, irmãos, para mostrar que dá para o homem viver diante de Deus de forma a agradar ao Senhor, quando tem Jesus Cristo como o Salvador. Então Cristo, ele é o Deus que se encarnou. E nós devemos ter isso em mente, irmãos. Então, o nosso sentimento deve ser igual ao do nosso Salvador. Amar as pessoas que não têm a Cristo como Salvador e viver de forma a impactar suas vidas, para que elas também possam aniquilar-se muitas vezes dos nossos desejos, dos nossos prazeres pecaminosos que mancham o nosso testemunho, para que as pessoas possam ser impactadas e crer nessa tão grande salvação. Essa é a exortação de Paulo, quando ele fala lá aos Filipenses. Ou seja, ter atitudes, pensamentos corretos, com base naquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra, como ele viveu. Ele não agradou a si mesmo, ele se despojou, ele não deixou de ser Deus, mas os seus prazeres que ele poderia ter, ele botou em último plano. Por quê? Porque ele sabia que só assim ele poderia, entregando-se de forma santa, cumprir os propósitos de Deus, as exigências de Deus para a justificação dos homens. Então, a natureza que Cristo possui, o caráter específico dele, ele pode ser visto em nós, irmãos, nas nossas atitudes, como salvos, porque nós devemos espelhar a imagem e semelhança do nosso Salvador. E ele partilhou essa natureza quando ele viveu no mundo para que o homem pudesse ver. Não é oculto isso. Ele mostrou a vida que o homem pode viver para agradar a Deus. Ele assumiu a existência de um homem, viveu como um homem, mas sem pecado. Então, ele era completamente divino, mas ele tinha um corpo como o nosso. Ele não deixou de ser Deus, mas ele viveu com as mesmas circunstâncias de dificuldades que o pecado faz que nós vivamos e não pecou. Porque ele mostrou como dá para servir a Deus dessa forma. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele não trocou a forma de Deus pela forma de servo. Ele não perdeu a sua deidade, mas ele mostrou os atributos da deidade vividos num corpo humano. E é isso que nós devemos ter em mente, para não pecar contra Deus. E para isso, irmãos, a santificação ela é diária. A comunhão com Deus, através do nosso devocional com a palavra de Deus, para se despojar daquilo do velho homem e acrescentar aquilo que seja necessário para combater o bom combate, a carreira, para mostrar a nossa reconciliação àquelas pessoas. Jesus Cristo voluntariamente assumiu esse papel de servo e nós muitas vezes não queremos fazer isso. Colocamos empecilhos. Por quê? Porque muitas vezes parece ser humilhação, ou até vamos ser humilhados, mas ele sofreu tudo isso por nós. Por que não sofrer pelo Evangelho? Viver de forma a colocar o coração nessas coisas do mundo, por isso que a palavra, quando é pregada, ela tem que ser despojada de tudo aquilo que o mundo oferece, porque aquilo que o mundo oferece é contrário à palavra de Deus. Então, quando ela é pregada, o homem precisa entender e se despojar dessas coisas mundanas
e aplicar a verdade da palavra de Deus em sua vida. Morte de cruz. Os romanos reservaram essa morte como uma humilhação, mas Cristo sofreu. Ele não usurpou porque era Deus sofrer por isso. Ele sofreu porque se entregou para nos dar vida eterna. Os judeus não viram isso e o homem muitas vezes hoje, irmãos, não vê isso também, porque nega o Messias, nega o Salvador que veio para morrer por seus pecados. Jesus Cristo, então, é grande, tem poder de fazer a obra da salvação. Ele não precisa de ajuda. O que ele precisa é que o homem creia nele como Salvador, que deposite a sua confiança, que ele pode reconciliar com Deus. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, a salvação tão grande é por causa desse nome, da natureza de Cristo, do poder de Cristo, da capacidade de Cristo em salvar os que a Ele se achegam. Cristo pode salvar, mas para isso, se a palavra tocar no teu coração, tu precisa permitir que o Espírito de Deus te convença do pecado e que realmente Jesus Cristo é essa reconciliação. Então somos salvos da condenação do pecado, né? E também ele fala, pode salvar perfeitamente, interceder por eles. Ele pode, para o salvo, já salvo, ele pode salvar do domínio do pecado, porque ele está lá diante de Deus intercedendo por nós quando nós nos achegamos diante dele para buscar o auxílio. Então, que Salvador maravilhoso! Ele nos deu a salvação e ele está lá diante do Pai intercedendo para nos dar vitória dia a dia sobre o pecado. Para quê? Para que a imagem de Cristo possa ser vista na minha e na tua vida. Isso faz parte da tão grande salvação. Mas muitas vezes nós, como salvos, esquecemos isso e vivemos conforme a nossa carne, conforme os nossos prazeres e não damos razão daquilo que Cristo fez por nós na cruz pelos nossos pecados. Então a santificação, mais uma vez, esse processo contínuo do salvo, ele é possível porque o Senhor está lá. Basta orar, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, ajuda a vencer toda a tribulação que muitas vezes quer separar da comunhão com o Senhor. E um dia, irmãos, nós teremos a vitória completa, mas esse dia é quando nós seremos glorificados na presença de Deus. Mas até então, precisamos, antes da glorificação, a santificação. Devemos, com a santificação, glorificar ao Pai no tempo que estamos aqui na terra. Um dia seremos revestidos dessa mesma glória. Essa mesma glória que o Senhor está sentado à direita do Pai. Um dia nós receberemos essa glória eterna lá. Mas enquanto isso não acontecer, que o pecado não venha fazer separação da comunhão com Deus para que nós possamos ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra. Ainda que o homem seja culpado por seus pecados, que o seu coração o condene. Viva sem esperança. Jesus Cristo pode salvar. Ele me salvou um dia. E Ele pode salvar se tu não crer nele como Salvador. Seja nos acompanhando pela rede social ou presente. Ele quer te dar salvação nessa noite. Mas a decisão precisa ser de arrependimento pessoal. A decisão é pessoal. Cada um deve ser responsável. Quando? Hoje. Porque amanhã pode ser tarde. E aí o teu joelho vai se dobrar. Só que aí vai ser tarde para confessar. Cristo tem poder para libertar o homem de seus pecados, de salvar da maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus e para que, pela fé, nós recebamos promessa de Espírito. Então, Jesus Cristo nos salvou da ira de Deus. Ele se fez maldição, o santo se fez maldito no nosso lugar, para poder nos justificar diante de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos entender a palavra do Senhor e receber a salvação, se aquele ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Levou sobre si a ira de Deus. Tudo aquilo que era merecido por nós, Ele levou, Ele nos salvou. 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que fazia a separação em Jesus Cristo, temos o poder de reconciliação com Deus. O homem não precisa experimentar a ira de Deus. Ele precisa decidir em receber essa tão grande salvação. Basta crer no Salvador, porque Ele é o princípio das coisas e Ele é o fim das coisas. Mas precisa decidir aqui nesse mundo. Somos salvos, então, pela graça de Deus, que é o autor da nossa salvação, antes da fundação do mundo. Salvos pelo Filho que veio para cumprir o propósito de Deus, a justiça, a santidade e a verdade, que está dentro dessa tão grande salvação. Deus Pai e Deus Filho trabalhando dentro da salvação do homem. E agora, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade. O Espírito Santo, ele é o selo, como eu falei hoje pela manhã. Quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, recebemos o Espírito Santo, ou seja, o selo da nossa salvação, por crer em Jesus Cristo. E esse Espírito passa a habitar em nosso coração. E é Ele que nos conduz para que nós possamos, nesse mundo, ser a imagem e semelhança de nosso Salvador. João 14, 16 a 18, o plano completo do Pai. E eu rogarei ao Pai, Cristo aqui falando, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Então, Cristo, antes de subir ao céu, Ele prometeu o Espírito. A quem? A todo que professa Ele como Salvador. Então, desde o momento que o homem recebe a salvação, o Espírito habita em seu coração. E Ele vai transformar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, de forma que venhamos a glorificar a Deus. Então, a salvação tem esse selo, porque nós, mais uma vez, por nós mesmos, não podemos fazer a vontade de Deus. Por isso que o plano de Deus é completo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Deus não nos deixou órfão aqui nesse mundo. Porque Ele sabia e sabe que nós somos incapazes de agradá-lo, de viver de uma forma santa por nós mesmos. Por isso que temos esse Espírito Santo. E temos a palavra para que nos auxilie a viver de forma a glorificar ao Senhor. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o teu corpo pecaminoso, o Espírito habitando, ele vai ser renovado dia a dia para que possa viver de forma a agradar a Deus. É por isso que nós temos o Espírito do Senhor. Ele é nosso Salvador e também habita em nós para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Vivificar o corpo é superar os males do pecado. E um dia, irmãos, nós vamos superar a morte. Ela vai nos talvez alcançar ainda, um dia aqui nesse mundo. Mas esse corpo será glorificado, a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos a paz de Deus. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então, isso é o Espírito Santo que nos dá essa paz, para vivermos de forma a cumprir o plano de Deus, que é sermos a testemunha dessa reconciliação enquanto estivermos aqui nesse mundo. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, da redenção, da possessão de Deus para louvor e glória. Então esse selo garante o nosso viver dia a dia de forma a agradar a Deus. E também que um dia ressuscitaremos dos mortos e estaremos na glória com esse corpo revestido com o Senhor. Claro que desde o momento em que partirmos desse mundo, a nossa alma já estará com o Senhor, mas um dia vai se unir a um corpo glorificado, semelhante ao nosso Deus, e nós estaremos eternamente na glória do Senhor. Então o Espírito Santo deve fazer a obra
em nossos corações dia a dia. Não devemos mais nos preocupar com a salvação, aquele que já tem em Jesus Cristo, mas deve se preocupar com a santificação. O objetivo do Espírito, então, é produzir crentes santos que possam congregar numa igreja local santa. Não porque a igreja é santa, a igreja é de Deus, mas porque tem esses santos escolhidos, separados, para viver de forma a agradar ao Senhor. E quem é o santo principal é Cristo, cabeça. E nós vamos estar refletindo a sua imagem, a sua semelhança. Então nós, como participantes do corpo, irmãos, precisamos ter em mente que há, dia a dia, a necessidade da santificação. E só esse penhor, essa herança que nós temos, o Espírito Santo, que é o sinal do selo, é que nos capacita a vivermos de forma a agradar ao Senhor. Lembrando sempre que isso custou um preço muito caro, que é o sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito vai mostrar se nós somos ou não somos de Deus. Ele vai validar com as nossas atitudes a nossa conduta nesse mundo. Porque, mais uma vez, por nós mesmos nós não vamos poder fazer isso. E ele fala ainda em 14, 17 de Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então o Espírito Santo fala através da nossa vida. Porque ele vai dominar o nosso eu, ele vai dominar o nosso sentimento, ele vai dominar o nosso espírito, de forma a conduzir-nos nesse mundo pecaminoso. Então, a prova da salvação do homem é, para que não tenha dúvida, o Espírito Santo, da forma como nós vivemos nesse mundo. O Espírito dá vida nova àquela criatura velha que ele habita, mas ele dá uma nova vida, uma nova perspectiva. Por quê? Porque as atitudes são renovadas dia a dia pela palavra do Senhor. Então, não pode o salvo ter dúvida da sua salvação. Se ele vive em pecado, ele precisa avaliar a sua condição diante de Deus. O porquê está vivendo dessa forma. Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça, restabelecer a comunhão. Mas parte de nós esse desejo, irmãos, de ter essa vida em comunhão com Deus. Porque do contrário, nós não vamos testificar que somos realmente salvos em Cristo Jesus. Então, se tu não tens certeza da salvação, precisa pensar qual a tua condição diante de Deus. Se nos assiste pela rede social, o Espírito precisa falar ao teu coração quando a palavra é pregada. Ele fala, mas tu precisa entender e ceder ao apelo que é feito pelo Espírito de Deus para que reconheça Jesus Cristo como teu Salvador. Então, se tu ainda tem algum impedimento, o meu apelo nessa noite é para que tu possa se achegar a Deus com confiança, clamar pela misericórdia de Deus, reconhecer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito participam nessa tão grande salvação, mas que o Filho veio ao mundo para sofrer por ti, pelos teus pecados, para trazer a reconciliação. Então tu precisa receber a Jesus Cristo como Salvador. E aí o Espírito vai habitar no teu coração e selar essa salvação. Então nos procure e nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode entender, se ainda não entende, como aceitar a Cristo como Salvador. O tempo é hoje, o momento oportuno é hoje, amanhã pode ser tarde. E aí não adianta confessar, porque vai ser tarde demais. Não deixe o mundo te enganar, não deixe a tua carne te enganar, não deixe Satanás te enganar.
receba Jesus Cristo como Salvador. E nós salvos, irmãos, que nós possamos permitir que o Penhor, o Espírito Santo, dirija nossas vidas no presente tempo, as nossas atitudes, para que nós possamos, aonde estivermos, demonstrarmos que somos salvos realmente. E que a igreja local, que já existe há 37 anos, é um local onde pecadores santificados pelo sangue de Cristo, orientados pelo Espírito, procuram dar glória a Deus em comunhão e fazer a obra que o Senhor nos deixou para que possamos honrar o Senhor até que sejamos elevados à presença do nosso Deus. Então, nós como salvos não podemos negligenciar. Como escaparemos de tão grande salvação se não estivermos fazendo a obra do Senhor? Não vamos perder a salvação, mas vamos ser envergonhados. Então, o mínimo que eu posso fazer é muito para a obra de Deus, mas faça além do que Deus te pede, para que Deus possa, através da tua, da minha vida, receber a devida glória. E que o Evangelho, ao longo desses anos dessa igreja, até que Cristo venha, possa continuar sendo proclamado, para que Deus possa receber a devida honra, a devida glória através das nossas vidas. Amém?